aspectos cognitivos e emocionais, sociais, dentre outros, em algumas síndromes, transtornos ou deficiência. Essa é a nossa aula de hoje. O tema é um pouquinho longo, mas crianças neurodivergentes precisam realmente ter esse olhar cognitivo, emocional, social, tá? Para que ela consiga se desenvolver. Então, a neurociência, ela é uma ciência que estuda todo o marco de desenvolvimento baseado em evidência, principalmente para a educação inclusiva. Então, para autismo e deficiência intelectual, existem alguns marcos que são um pouco diferentes, certo? E aí eu vou listar alguns aqui para vocês. Por exemplo, no autismo, existem algumas características, como, por exemplo, pensar no concreto, certo? Dificuldade muito grande de abstração. É aquela pessoa que é lógica, só pensa lógica. Por exemplo, eu falo um ditado popular, acertei na mosca. Aí eu digo, quer dizer que eu acertei em cheio ali o que eu queria falar. Ou o que eu queria responder naquela questão, de uma prova de uma questão. E aí o autista, o que é que ele vai pensar? Uma mosca morrendo. Que uma pessoa acertou alguma coisa numa mosca. Então ele vai pensar ali no real, no concreto. E aí, foco intenso em interesses específicos. Aí vem o que a gente costuma chamar de hiperfoco. Dificuldade em generalizar as aprendizagens, sempre quer uma aprendizagem muito ali refinada, mais detalhista. O processamento sensorial é diferente, por exemplo, estímulos de barulho, de cheiro, tá? Estímulos também visuais, paladares, onde entra a seletividade alimentar. E pode ter habilidades acima da média em áreas específicas. E aí vem altas habilidades e superdotação, tá? Então, as altas habilidades são 5 principais. Você pode ter as 5 ou não, tá? As 5 completa-se a superdotação. Se for 4 ou menos, altas habilidades em alguma área, tá? Então, aprende uma regra em um contexto, mas não aplica em outro. Então, por exemplo, não pode correr no corredor da escola. Ok, não pode correr no corredor da escola. Mas não diz nada, não tem nenhum cartaz, não tem nada mostrando que não pode correr dentro de sala de aula. Ou que não pode correr naquele momento na quadra. Ou que não pode correr no pátio. Então, ele diz assim, não pode no corredor, mas pode no pátio, pode em qualquer outro ambiente. Então, ele tem esse momento de aplicação de regras em uma parte e em outra não se aplica. Então, por isso que é muito importante detalhar muito. A deficiência intelectual, muitas vezes atrelada ao autismo, ela vem com um ritmo de aprendizagem mais lento, dificuldade em raciocínio lógico, limitações de memória. Sim, você viu alguma limitação de memória, vamos dar suporte a essa criança que pode ser uma possível deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela pode estar atrelada ao autismo ou não. Pode também estar atrelada a outras síndromes, transtornos, deficiências, como por exemplo a síndrome de Down, tá? E outros deficiências. Dificuldade nessa resolução de problemas, por ser muito literal. E necessidade de repetição e apoio constante, por exemplo, tá? Então, é uma criança que tem muitos medos. Essa criança, ela tem muitos medos. Então, tem medo de ficar sozinha, tem medo de dormir de noite, tem medo que alguma coisa aconteça. Existe também, pode vir a comorbidade da ansiedade por conta desse medo. Pode ter até pânico de sala de aula, devido a toda a dinâmica da sala de aula, o barulho. E no autismo, os aspectos emocionais, é muito característico, que é o principal, como por exemplo, dificuldade em reconhecer e expressar as emoções. Ou então, se esse autista for atrelado às altas habilidades de superdotação, aí pode ser o contrário. Pode ser que ela tenha um refinamento muito alto de reconhecer as emoções. Agora, de expressar, aí já é outra coisa, tá certo? Mas de reconhecer as emoções, aí sim,
tá bom? Então, de expressar, aí já vamos partir para uma outra abordagem, tá? Ansiedade diante as mudanças. Então, gostaria de lhe dizer também que a aprendizagem é uma mudança muito forte no cérebro, é uma mudança muito química no cérebro. Então, por isso que muitas vezes o autista ele tem tanta resistência à escola, ao aprendizado. Por quê? Porque é uma mudança. A mudança não é só de ambiente, não é uma mudança só de roupa, não é uma mudança só de tecido, não é uma mudança só de rotina. Não. A aprendizagem também é uma mudança muito grande no cérebro. E eu estou vendo poucas pessoas falarem sobre isso. Por isso que pode ocasionar crises constantes, sobrecargas e principalmente sobrecarga emocional. Quando é que vem crise com sobrecarga emocional? Quando vem aquele choro desesperado. Não é um choro de uma crise, é um choro desesperado. Então, é um choro que vem essa sobrecarga emocional. Não é falta de emoção. Gente, o autista, ele não falta emoção. Pelo contrário, é uma dificuldade de se regular e muitas vezes de dizer, de expressar o que está sentindo. Porque às vezes nem ele sabe o que está sentindo. Eu lido muitas vezes com mães e pais extremamente ansiosos e não sabem nem lidar com a própria ansiedade. Imagina uma criança que tem uma síndrome, um transtorno, uma deficiência. Ou então uma criança que não sabe dizer o que está sentindo. Às vezes nem a gente sabe, imagina uma criança, né? Então, não é falta de emoção, tá certo? É sim uma dificuldade de regulação, tá? Então, a deficiência intelectual, ela tem também outras características, como, por exemplo, a baixa autoestima. A baixa autoestima, gente, é demais a baixa autoestima. E principalmente frustração, porque eu não consigo aquilo. Ou eu não consegui aquilo. Todo mundo consegue, eu não. Todo mundo aprende, eu não. E quando é que vem essa consciência? Quando uma criança, ela tem só a deficiência intelectual e tem outras comorbidades atreladas, como ansiedade, outras coisas. Mas quando a criança, ela tem somente a deficiência intelectual, vem essa consciência, tá? E por isso a dependência emocional muito maior. Por isso a dificuldade muito grande de lidar com as frustrações. Por quê? Porque muitas vezes ela não consegue. Então ela diz, eu não consigo. Por quê? Quero entender. E a necessidade de um reforço positivo constante. Então é muito importante que essa criança com deficiência intelectual, ela tenha o reforço. Muito bem, você conseguiu. Olha que legal, você conseguiu. Nossa, que desenho bonito. Isso é muito importante. Gente, eu vou até chegar perto da câmera. É muito importante para quem tem deficiência intelectual. Por quê? Porque pode superar. Sim. Tem um grande filósofo no nosso Brasil que ele foi diagnosticado com deficiência intelectual. E hoje é um filósofo com doutorado, excelente escritor, ele superou. Quem é esse? Carpinejar. Procurem aí sobre ele, filósofo Carpinejar. Sou fã dele. Por quê? Pela superação. Ele foi reprovado algumas vezes. E aí a mãe dele foi chamada na escola e ele conta essa história. E no Instagram, no YouTube, e aí a mãe dele foi chamada na escola. E aí foi dito, olha, ele não pode mais reprovar. E na época dele podia ser que ele saísse da escola, né? Mais ou menos 50 e poucos anos atrás. Então, a mãe dele disse assim, me dê 3 meses que eu retorno com ele lendo. Gente, eu fico imaginando essa mãe. Me dê 3 meses que ele vai ler. Olha, ele chegou na escola super fluente. Então, o que acontece? Ele teve o estímulo certo, ele teve a pessoa certa ali do lado dele, ele teve o suporte emocional, a escola chamou para conversa e a mãe, pode deixar que eu resolvo. E deu tudo certo. Então, essa autoestima, ela precisa acontecer.
Mas só na deficiência intelectual, eu vou chegar até mais perto. Não só na deficiência intelectual, mas também em várias síndromes e transtornos. Por exemplo, TDAH. Ai, meu Deus, o TDAH. Gente, por que eu digo, ai, meu Deus, o TDAH? Porque eu tenho TDAH. Eu sei como é que é. A carência é muito grande. Gente, não é carência tanto de afetividade. Claro que também é. Mas tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco. Mas é um déficit de atenção, que não é só em focar ali nos estudos, é em tudo. É um déficit de atenção para si, é achar que os outros não gostam dele, é achar que ninguém quer ser amigo dele, é se distanciar, se isolar das pessoas por achar que está atrapalhando as outras pessoas. Então, essa baixa autoestima também tem muito na deficiência intelectual. E também tem muito nas altas habilidades de superdotação, que eu também tenho. Eu tenho um laudozinho aí, tá, gente? Eu tenho um laudozinho. Assim, pequenininho. Então, também nas altas habilidades de superdotação, tem também isso. Agora, imagine a pessoa com TDAH e altas habilidades. Gente, é assim, é muita coisa junto. E eu sou adulta, então eu faço terapia, eu consigo me regular, eu consigo fazer tudo normal. Agora, uma criança não tem essa noção. Imagine uma criança sem suporte. Pois é, até me calei aqui um pouquinho. Porque é uma necessidade desse reforço positivo constante. E na pedagogia, a gente tem um autor muito importante da área da afetividade, que é o Vallon. E o Vallon, ele vem falar justamente isso. Afetividade no contexto da educação. É um dos artigos, livro, quer que seja que você vá tenha curiosidade em ler, mais importantes de Vallon. E ele fala desse reforço positivo, ele fala também dessa questão da afetividade, tá certo? E aí, o restante, que é o social, o motor, vocês podem estar procurando na apostila. Mas muito importante, muito. Nenhuma criança é igual a outra, ninguém é igual ao outro. Pode ser típico, atípico, qualquer pessoa. Ninguém é igual ao outro. Nenhum autista é igual, nenhum deficiente intelectual é igual, nenhum cadeirante é igual, nenhum TDAH, nenhum alto-habilidoso superdotado é igual. Ninguém é igual. Mas o que a gente pode fazer? Melhorar o acesso dessa criança. Por isso que é tão importante esse curso aqui. Tá bom, gente? E é isso que eu vim falar pra vocês. Tchau! Até a próxima aula. Vão ler e estudar a apostila.